crianças foram as primeiras que tomaram o veneno. Aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Quando as autoridades chegaram, tinha só um aglomerado de gente morta. Oi gente, aqui é o André Giannoccari, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu quero reviver com vocês essa história pesada. É uma história que envolve fé, fanatismo religioso, crimes e até o Messias. Talvez a maioria de vocês não tinha nascido quando tudo aconteceu, mas se vocês perguntarem para os seus pais, tios ou avós, provavelmente eles vão se lembrar desse episódio, que foi o maior suicídio coletivo da história. Massacre em Jonestown. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, você fica sabendo na hora. Então, voltando ao caso, o nome Jonestown foi o nome informal de uma cidade fundada por um reverendo norte-americano chamado Jim Jones. O Jim era um cara extremamente excêntrico e controverso. O pai dele era alcoólatra e membro da Ku Klux Klan, e a mãe acreditava que tinha dado à luz ao Messias reencarnado. Sei. O Jim estudou na escola de pastores da igreja metodista e foi lá que despertou nele o desejo de se tornar um ícone religioso. Ele dizia ser a reencarnação de Buda, Jesus e Lenin e fundou uma seita chamada Templo do Povo. O Templo do Povo foi formalizado em 1956, na cidade de Indiana, que é a capital do estado de Indianápolis, nos Estados Unidos. A doutrina do Templo do Povo misturava fundamentos cristãos e socialistas com alguns conceitos de igualdade étnica, o que ia muito de encontro com o movimento negro da época, que estava se fortalecendo. Para vocês terem uma ideia, um ano antes teve aquele episódio da Rosa Parks, que se recusou a dar o lugar dela no ônibus para um cara branco, que virou um símbolo de resistência. Então o Jim conseguiu atrair muita gente, porque ele congregou elementos da política, elementos espirituais e também sociais, e apresentou isso para as pessoas. Na metade da década de 1960, o Templo do Povo mudou para a Califórnia. Nessa época, a seita já estava bem popular e o Jim virou uma espécie de celebridade. E também nesse período, o Jim começou a fazer pregações apocalípticas. Ele falava que o mundo ia ser destruído por uma guerra nuclear e que ele ia construir no mundo um paraíso exclusivo para os seguidores dele. Dentro da seita, o Jim não era só um pastor, um profeta, ele era considerado um deus e era chamado de pai pelos adeptos. 14 anos depois da mudança para a Califórnia, o Templo do Povo muda de novo. Dessa vez para um terreno arrendado na Guiana, que é um país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil. Em 1977, toda a diretoria da organização se muda para lá, inclusive o Jim Jones. O lugar foi batizado de Projeto Agrícola Templo do Povo. Só que ficou mais conhecido como Jonestown, que quer dizer a cidade do Jones. O espaço tinha hortas, bangalôs, um pavilhão, uma escola e até uma rádio. Quase 70% dos moradores eram negros. Todos, aparentemente, viviam em perfeita harmonia. Só que nesse mesmo ano que a seita se mudou para a Guiana, o Jim começa a receber uma série de denúncias que colocaram a reputação dele em xeque. Um artigo dos jornalistas Marshall Kilduff e Phil Tracy, publicado na revista New West, trazia depoimentos de ex-membros da seita Templo do Povo. Eles acusavam o Jim de tortura psicológica, punições desumanas, cárcere privado e abuso sexual. Umas denúncias que têm semelhança com o que aconteceu no Brasil com o João de Deus, em Goiás. O Jim era casado com uma mulher chamada Marceline Baldwin, que depois virou Marceline Jones. Eles adotaram vários filhos, de várias nacionalidades, e tiveram só um filho biológico. O Jim chamava a família dele de família Arco-Íris. Só que um belo dia, um dos filhos adotados, chamado Tim, descobriu que também era filho biológico. Isso mesmo, o Jim enganou o próprio filho, dizendo que ele tinha sido adotado, quando na verdade ele era filho biológico. Ele fez isso porque o Tim nasceu de um estupro, cometido pelo pai contra uma das discípulas dele. O Tim então foge de Jonestown e, apoiado pelo deputado Léo Ryan, começa a investigar situações de violência e abuso sexual na comunidade. No dia 17 de novembro de 1978, o deputado viaja com a comitiva dele
para a Guiana e visita a Jonestown para saber o que estava acontecendo. O congressista foi muito bem recebido, mas tinha alguma coisa errada no ar. A recepção parecia que tinha sido ensaiada, parecia um teatro, só que não tinha como provar isso, e aí o Léo foi embora. Na saída, o deputado foi simplesmente esfaqueado por um suposto dissidente da comunidade. Apesar do ataque, ele sobreviveu e decidiu voltar para os Estados Unidos no dia seguinte. Em 18 de novembro de 1978, o deputado e a comitiva embarcavam quando foram atacados numa pista de pouso. Dessa vez pela Brigada Vermelha, que era a equipe de segurança do Jim. Eles atiraram contra a comitiva e o deputado. No total, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. E o Léo Ryan morreu baleado. Enquanto tudo isso acontecia, lá na Jonestown, o Jim articulava o plano mais maquiavélico dele: eliminar todas as pessoas do Templo do Povo de uma só vez. Ele usou de muita persuasão para encorajar os seguidores a tirarem a própria vida. E uma pausa aqui para fazer um alerta. Se você que está assistindo esse vídeo está enfrentando algum problema, e se esse tema, suicídio, desperta algum gatilho em você, para de assistir agora e vai procurar ajuda. Existem vários pontos de acolhimento, públicos e particulares. É só encontrar um deles na sua cidade ou numa cidade próxima. E se você está precisando desabafar e não sabe com quem, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, funciona 24 horas. É só ligar 188, a ligação é gratuita. Agora, se você sente que está bem, a gente continua. Como eu estava falando, o Jim usou de muita persuasão para executar o plano suicida dele. Uma gravação de áudio, recuperada pelo Departamento Federal de Investigação, o FBI, revelou como foi esse momento. My opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Eles misturaram suco em pó com cianeto, uma substância que mata rápido. As crianças foram as primeiras que tomaram o veneno. There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. And the older children can help love the little children and reassure them. Aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Essa é a voz da Maria Katsaris, organizando o massacre. Ela foi uma das principais lideranças do Templo do Povo. O Jim chamava o veneno de remédio e comemorava quando o envenenamento fazia efeito. Free at last. See, keep your emotions down. Keep your emotions down. Children, it will not hurt if you'll be quiet. If you'll be quiet. Ele queria que o massacre fosse rápido, provavelmente porque ele sabia que ia ser pego pelos crimes dele. Hurry, hurry, my children, hurry. All right, does not fall into the hands of the enemy. Hurry, my children. Quickly, 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 quickly. Quem não foi convencido a tomar o suco envenenado e tentou escapar foi fuzilado pela Brigada Vermelha. Quando as autoridades chegaram, tinha só um aglomerado de gente morta. Mais de 900 corpos ao todo. O Jim também morreu, o corpo dele foi encontrado numa cadeira de praia, com um tiro na cabeça, provavelmente dado por ele mesmo. E assim terminou a saga de Jim Jones e o Templo do Povo, cujas doutrinas não sobreviveram ao tempo. Muito cuidado onde vocês pisam. Muitas vezes, passando por algum problema, você acha que encontrou alguém que vai guiar você para um caminho iluminado, mas na verdade, você se deparou com um lobo em pele de ovelhas. Nessa história, a gente está vendo a vida de um verdadeiro psicopata. Um psicopata que se camuflou de líder espiritual. Por isso é muito importante ter atenção aos sinais, principalmente aqueles pequenos sinais que mostram toda a verdade. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, tchau!